Fala pessoal, esse aqui é o canal do Sneakers BR, você já deve me conhecer, meu nome é Guilherme e hoje estamos aqui com esse formato um pouquinho diferente, não tão comum aqui no nosso canal, que é o SBR News. Vocês devem ter notado na Vans, ou pelo menos num lugar relacionado aí com essa marca. Aqui do meu lado está Nicolas Prado. Salve meus amigos, meu nome é Nicolas, eu trabalho na Vans, eu toco algumas coisas aqui na firma. O principal é PR, Relações Públicas, né? Brand DNA, para garantir que a nossa marca siga do jeito que ela é. E House of Vans. House of Vans é parte do meu dia a dia aí. Então hoje a gente escolheu aqui um pedacinho especial aqui da casa, né? Então um pedaço da pista, né? Trouxemos um pedaço da pista que tem aqui em São Paulo, a Vans Skate Park São Paulo. Não dá para andar de skate, basicamente, daqui é uma memória, né? Uma lembrança da pista, mas fica muito bonito, muito elegante. Legal, vocês devem ter notado que tem muitos tênis. E hoje justamente é esse o nosso objetivo aqui, que é explicar um pouquinho mais de como a marca trabalha, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Tem um monte de linha, tem várias nomenclaturas para as nossas linhas e não é todo mundo que tem ou informação ou acesso para isso. Então a gente vai ficar aqui alguns minutos explicando e diferenciando as linhas da Vans. Vai começar com os mais simples de todos, né? Os mais básicos de todos são os Core Classics, os Classics da Vans, né? Os icônicos tênis que foram lançados desde 66. São 5 modelos, né? O Authentic, que saiu em 66, o Era, que saiu em 76, o Old School de 77, o Skate High de 78 e o Slip-On, que também é de 77, mas a gente costuma contar nessa ordem. Esses são os modelos que nunca saíram de linha e esses modelos eles viraram base para um monte de outros modelos, né? Basicamente a gente volta para a nossa fundação, para as nossas origens, para desenvolver os novos modelos ou simplesmente atualizá-los, né? Que é o caso aqui dos nossos amigos Pro Classics. Esse daqui é um Authentic, se você olha por fora, provavelmente você pode... Authentic, inclusive. É um baita Authentic. Esse daqui é tamanho 45. Se você olha esse tênis por fora, provavelmente você vai achar que é um Authentic normal. Mas tem alguns benefícios aqui na sua construção que diferenciam de um Classics normal. Para começar com palmilha, a famosa Ultra Cush, né? Todos os Pro Classics a gente tem a palmilha Ultra Cush HD. A Ultra Cush é uma família de absorção de impacto. O ideal, o mais fácil para você identificar a diferença de um Classics para um Pro Classics é olhar aqui na etiquetinha. Classics normal, ele tem o logo da Vans aqui na frente e não vai ter nada atrás. Os tênis que tem side stripe, né, entre os Pro Classics, né, que é o Old School, o Skate Mid e o Skate High, eles têm a tag, né, a Original Flag, em lugares que não existe. Se você pega um Classic normal, um Old School normal, ele não tem a etiquetinha na side stripe. Porém, nos Pros tem. Da mesma maneira que a gente tem todos os 5 modelos originais nos Classics, os Pro Classics a gente também tem versões do Authentic, do Era, do Skate High, do Old School, do Slip-On e também de outros modelos, como o Skate Mid, o Shuka Boot, que por acaso é o modelo que eu mais gosto, né? Então, além da palmilha, também tem outras diferençazinhas, né? Tem Duracap. O Duracap é uma proteção interna feita de uma borracha ultra densa, é um filme de borracha que tem em torno ali de 1 milímetro. E sempre vem marcado aqui também, né? Na parte. Sempre vem marcado, exato. Se você pegou um Pro Classics ou alguma outra versão dos tênis Pro, antigamente ele vinha com uma flagzinha, uma pecinha feita do próprio Duracap. Pro Classics, onde você encontra? Você encontra no site da Vans, como é de se imaginar, e em skate shops e lojas de action sports. Esse também é um tênis que o Sneakers BR teve o prazer e a alegria de receber, que é o novo modelo, o mais novo modelo assinado pelo querido amigo Tony Trujillo. Os tênis Pro ou tênis Pro Skate costumam ser os tênis assinados pelos nossos skatistas, como o Shima, o Anthony Van Engelen, Trujillo, o Jeff Howley. Tem um monte de skatista, tem vários skatistas que assinam tênis e fazem parte dessa linha. Porém, a gente também tem outros modelos que a gente chama de Team Styles, que são tênis feitos para o time, não necessariamente assinados por um skatista, mas feitos para skate. Um exemplo disso é o Style 112. O Style 112 é um tênis que ele é muito inspirado no Old School. Ele tem o toe cap aqui na frente de borracha, né? Esse daqui ele é feito com um material emborrachado baseado em Duracap. E o Style 112 ele tem tudo que você pode imaginar. Tem Ultra Cush, tem Duracap, tem a famosa sola Original Waffle, que não é esse caso aqui. É uma versão atualizada da Waffle Sole, essa daqui, que tem um second thread, né? Tem uma segunda camada com ranhuras. Quem anda de skate sabe que essa parte do pé ela acaba ficando flat com o tempo, e especialmente no TNT Advanced Prototype, você vai gastar e vai ter uma segunda camada, garantindo um período maior de vida para os seus tênis. Legal. Da mesma maneira que tem do Classics normal para o Pro Classics, a gente tem algumas divisões dentro do Pro Skate, começando com os assinados, o Team Style que a gente já falou, e a gente tem o que a gente chama de Pro Limited. Pro Limited são tênis de skate
feitos com as tecnologias de skate, mas eles têm uma distribuição ultra limitada. É muito parecido com o que Vault faz com resgatar modelos antigos, para olhar para o nosso estoque, né? Olhar para o nosso arquivo. Esse é um ótimo exemplo. Daqui é um Fairlane, é um modelo que foi lançado em 95. Essa cor ela saiu em 96 e ele foi lançado dentro do pacote de 50th Anniversary em 2016. Ele foi distribuído em menos de 200 lojas no mundo. O Brasil, a gente tem 3 lojas que recebem o Pro Limited. Pode parecer com o Classics normal, mas a grande diferença é que vai vir 12 pares por loja, vai vir super limitado, e a gente não vende isso nem no site, nem nas lojas próprias, né? A gente começou o processo de abrir novas lojas aqui no Brasil. Pro Limited, você nunca vai encontrar no canal próprio. A gente vai vender esse produto em skate shop. Muito parecido com uma linha que eu sei que você gosta bastante, que é a Syndicate. Sim. Syndicate foi lançado em 2005, basicamente como uma versão Vault para skate. Mas entre 2005 e 2015, a Vans iniciou um programa de colaborações, trazendo artistas, músicos, marcas e bandas para reinventar os nossos modelos. Por 10 anos a gente fazia caixas. Você lembra como eram as caixas, né? Eram caixas espetaculares, materiais super raros e histórias muito limitadas. Quando em 2015 acabou o Syndicate, né? Porque deu 10 anos e basicamente essa história já tinha sido muito bem contada, a Vans distribuiu esse mesmo mindset, essa mesma mentalidade em 2 outras versões, que é a já citada Pro Limited e o Arcade. É a primeira vez que eu vejo esse tênis. Esse tênis a gente mandou da Global diretamente para poucas mídias ao redor do mundo, e a única mídia que recebeu aqui no Brasil foi o Sneakers BR, em uma caixa espetacular. E o Arcade, basicamente, ele é o topo de pirâmide. Existem 100 skate shops no mundo que recebem essa linha, e infelizmente o Brasil não tem nenhuma loja, não tem nenhuma skate shop que recebe essa distribuição. Estamos trabalhando muito para ter esse produto aqui no país. Daqui é o famoso AV Rapid Weld, em sua segunda versão. O primeiro, ele não tinha alguns reforços que tem aqui. E o ponto principal é essa mudança, essa peça aqui no Olipet, que facilita bastante para andar de skate, né? Pode parecer um detalhe super pequeno, mas ele é muito funcional. E aqui legal. Tem a explicação do que é Arcade. Está escrito progressão através do avanço pelo arquivo. Archive Advancement. Arcade. Impressiona na hora que você recebe, né? Pesado, a forma como abre, é um capricho bem interessante. Falou da parte de skate dos tênis de Action Sports. Sim. E a gente tem uma segmentação, a gente tem uma pirâmide muito parecida, olhando para o lifestyle, começando com o Vault. Foi a maneira da Vans de contar histórias mais especiais, mais elevadas, usando materiais mais premium, em edições mais limitadas, para suprir um cliente que não queria ter só o tênis clássico, não queria ter só o tênis normal. E Vault em inglês, quem não sabe, é baú. E basicamente é revirar o nosso baú, revirar os nossos arquivos e encontrar versões antigas para serem reproduzidas no presente com colaborações. Praticamente tudo que é Vault tem colaboração. Quando não tem, é OG. O que une esses 2 produtos, né? O que une essas 2 linhas e sublinhas? Eles replicam os tênis da maneira mais próxima do seu lançamento original. Então você vai ter o complemento da vira, né? Vira essa parte do tênis aqui, o Foxing Stripe é essa parte, então ela é mais para cima, mais para dentro do tênis. E detalhes pequenos, como a tag, a original flag, que ela costuma ser em azul, que é a nossa cor original. No slip-on, o elástico é um pouquinho menor. Um pouquinho diferente. E o heel plate, esse pedaço que tem no calcanhar de todos os tênis, que replicam os tênis que foram feitos entre 66 e 98. Acho que o que replica bastante também esse lance de resgatar a forma original é na própria etiquetinha, né? De ter Exato. Tem um detalhe que Originals. Eu sou apaixonado em todos os OG ou Vault. Por muitos anos, a Vans produzia a Heel Tab, que é essa etiquetinha de borracha aqui atrás, exatamente dessa maneira. Ela era branca e você estampava de vermelho. Sim. Então você ficava com os cantos em branco. Ao passo que nos anos 90, quando a produção mudou na sua maioria para a Ásia, inverteu. A gente produz em borracha vermelha e estampa de branco. Então esse detalhe aqui do lado, ele é vermelho. É um mínimo detalhe, é uma coisa pequenininha e os caras tiveram cuidado de se preocupar e colocar novamente. O OG, comparado com o Vault, basicamente são versões sem colaboração. A gente resgata os shapes, a gente resgata os formatos. Mas é bem legal, né? Que a Vault acabou absorvendo, né? Essa demanda que tinha, por exemplo, da Syndicate. A diferença da Vans comparada com a maioria das outras marcas é que a Vans tinha uma fábrica própria. Para quem estuda as outras marcas sabe que o outsourcing, né, você produzir com outros fabricantes era e segue muito comum. Mas a Vans, de 66 até 98, produzia somente nas suas 3 fábricas que ficavam nos Estados Unidos. Mas como tinha essa flexibilidade, ortopedistas da Califórnia conseguiam pedir tênis em tamanhos especiais. Se você gostasse, eu quero um pé esquerdo azul e o pé esquerdo verde, você tinha essa possibilidade também de comprar um pé. Até o lance que a gente estava falando de colaborações, que é
algo que, querendo ou não, a Vans carrega já, não necessariamente de colaborações, mas de coisas mais temáticas. Então, a gente viu até aqui no próprio arquivo aqui arquivo não, né? Na exposição, mini museu que tem aqui na Vans, a nossa na timeline. Os tênis dos Peanuts, então do Snoopy, desde a década de 80. Disney, no começo de 90, né? Começou nos também. 80 também. A história é assim, a Disneylândia, não Disney World, né? Que fica lá em Orlando, a Disneylândia, que é o primeiro parque temático da Disney, ela fica, né? Em torno de 8 quarteirões da Vans original. Como a Vans era muito próxima da Disney, eles entraram num contrato, no final dos anos 70, para produzir alguns tênis para os brinquedos que envolvem água. Aí que vem a pequena liçãozinha de história, né? A Vans, ela não foi inventada para o skate. Ela foi inventada para suprir as necessidades da família californiana dos anos 60. Os pais, os filhos e as mães do estado dourado. E esse produto aqui, o Authentic, não exatamente o Authentic Pro, mas o Authentic 5, o original, ele é um deck shoe. Ele é um tênis feito para você usar em uma situação que é madeira, o chão é madeira e ele tá molhado. Por isso que a gente tem uma associação com o skate, que quando foi inventado mal tinha a lixa e precisava de um tênis que colasse na prancha. E no caso da Disney, a gente produziu esses tênis para os brinquedos que as pessoas vão passar o máximo de tempo em decks molhados. Essa boa relação criada começou com a produção de produtos licenciados. Só que não é como hoje, que você liga para uma empresa que é licenciadora. Eles ligavam para Disney. A Supreme, o primeiro foi logo no começo, 96. Né? Então que eram três old school também, camuflado. Tem um branquinho com essa stripe brilhante, né? Eu imagino, pelo fato, por exemplo, a Supreme tá do outro lado, né? A Supreme nasceu em Nova York. E a gente tá lá na Califórnia. E no ano que a Supreme praticamente nasceu ali, junto, já teve a colaboração com a Vans. Então já tinha se a gente puxa um pouquinho ali na história, a primeira colaboração com uma marca de streetwear da Vans não foi com a Supreme, foi com a X-Large. Porque esse projeto que a gente chama de private label, na época era super comum. Você que tinha uma marca, você que tinha uma escola, você que tinha uma loja, você quer produzir um tênis com a Vans, você liga e a gente produz junto. Era quase um lance meio de brinde, assim. Não brinde, mas de uma maneira não tá certo, não está errado. E eu acho que é um processo muito interessante, porque eu vejo, até aproveitando esse fórum para falar, né? Colaboração é uma coisa muito especial, uma coisa muito mágica. E realmente é pessoas que fazem sentido, que têm ideias em comum, que sentam lado a lado para colaborar. Hoje em dia eu vejo até, sei lá, escrevendo, nós que estamos sempre lá no site, tipo, hoje em dia é muito mais comum praticamente, a gente fazer às vezes 3, 4, 5, 6 posts seguidos, todos falando de colaboração. Há alguns anos atrás não era algo tão comum. A colaboração era o ponto alto de uma temporada. Isso não é necessariamente algo ruim, bom, mas que mudou muito, né? Hoje em dia mudou bastante. Teve esse lance que o mercado mudou, né, cara? A gente tem muita gente nova, a gente fala muito de cultura, né? Cultura sneakerhead, cultura dos tênis. E isso daí só é fomentado através de mídia. Isso daí só e mídia que eu digo da maneira mais ampla. Sim. A revista impressa, o canal do YouTube, o site, a pessoa que só fala no Instagram. Isso é mídia. Isso daí é ajudar as pessoas a falarem, a entenderem que tem muito além do que lona e borracha, camurça e cola. A gente tá falando de, pedaços de arte, a gente tá falando de pontos da cultura pop ocidental e oriental que a gente consegue traduzir para coisas de vestir, para coisas de usar. Cultura na essência, né? Tipo, a gente tem raiz mesmo. 4 pilares de marca, né? Que são os action sports, já citados, né? Skate, BMX, surf, snowboard, música, arte e cultura de rua. Então, basicamente, a gente tá falando de um pedaço que é esporte e outras 3 porções que são culturas. São coisas que tocam as pessoas e levam elas pra frente de alguma maneira. Vamos voltar aqui um pouquinho, Vamos voltar pros tênis, né? Senão um pouquinho. Vai falar, né? A parte que a gente chama de newness. São os tênis de novidade, que são novidades tecnológicas, são novidades de materiais, são novas formas de construção, começando com o Ultra Range Rapid Weld, que foi lançado ano passado. Esse daqui eu entendo que é a grande evolução da marca pra gente, né? É a garantia para mais 50 anos. Como criamos uma versão lifestyle, né? Que tem a famosa sola acomodada. Sola acomodada é um ponto que as pessoas não entendem o que é. Normalmente, para fazer uma sola, você tem a palmilha, a entressola e a sola. Esse é um caso em que tá tudo junto. A entressola, que seria esse pedaço aqui, ele tá construído junto com a palmilha. Então, você pisa na sola mesmo. Você pisa na sola. E essa sola inteira, da ponta dos dedos até o calcanhar, ela é feita de Ultra Cush. Então isso daqui é a garantia de conforto, cara. Isso daqui é leveza o dia inteiro. É animal mesmo. E acho que é legal que a gente meio que pulou de Vault pra o Newness e Ultra Range. Os primeiros foram justamente em Vault, né? A primeira edição do Ultra Range no mundo inteiro, né? Foram 3 cores do Ultra Range Rapid Weld. Vai lembrar que vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil e não por acaso foi a segunda edição de Vault aqui no país. E a gente tem a versão para skate.
como a gente tá grandes passos em tecnologia, não faz sentido a gente não olhar para nossa origem, não olhar para quem começou toda essa história. Sim. Esse é um tênis que ele pega muito com a molecada mais nova. E conseguiram encontrar nesse tênis o seu outlet, o seu caminho. Tem muito do Get There, né? O moto da campanha, né? O chegar lá, a ferramenta que você precisa para chegar é o tênis. Essa versão do ano passado, a gente teve lançamento esse ano. E em bem breve a gente vai ver novidades em volta do Ultra Range Pro, da mesma maneira que tivemos novidade com o Ultra Range 3D. Esse é um exemplo que temos tecnologia visível. Olha só, meus amigos, quem diria, hein, cara? Tantos anos aí levantando a bandeira do vulcanizado. E em 2018 a gente mostrou tecnologia nos nossos tênis. Ultra Cush Lite 3D foi apresentado com esse cara aqui, ó, o Trujillo. Essa é uma palmilha que foi lançada em fevereiro desse ano. A grande novidade em volta dela é essa peça. São 3 densidades, né? Uma densidade mais dura, basicamente é uma peça de plástico. Tem mais 2 densidades aqui e a terceira que faz todo o em volta dessa palmilha. Essa tecnologia, a princípio, ela foi feita para o mundo do skate e a gente conseguiu adaptá-la para o mundo do lifestyle com o Ultra Range 3D. Se você olhar, basicamente tem o mesmo visual, é o mesmo material, é o mesmo benefício para os 2 tênis. Então o Ultra Range 3D, em vez de utilizar todos esses benefícios e tecnologias para o cabedal, ele focou na palmilha e na sola, e o cabedal ele é um pouquinho mais construído. É mais reforçado, né? Ele então é mais reforçado. Um reforço aqui que até lembra os próprios tênis de skate. Exato. Então, que é a pecinha um pouquinho mais dura aqui no calcanhar, e ele também é feito com neoprene aqui dentro. Calça como uma meia, né? Que a gente sempre fala do tênis que calça como... Então ele abraça. Se você gosta até de um tênis, às vezes com cadarço um pouco mais largado, solto, isso aqui é a solução perfeita. E esse veste como uma meia, né, like a glove, como tá ali na campanha, é um benefício tecnológico da Vans, né, que é o Lux Liner. Lux Liner é uma meia interna que ela cobre toda a parte de onde você realmente coloca o pé, basicamente daqui pra frente, e que ele te abraça. É um tênis que ele não é difícil de encontrar, mas tem que encontrar rápido, porque é uma linha, é uma franquia que tem crescido muito no mundo inteiro. O Brasil e a nossa região também tem acompanhado esse passo. Temos planos bem audaciosos para essa família, para essa franquia de produtos. Isso daí basicamente fecha a parte de newness, né? Tentamos explicar aqui da forma mais resumida, porém com muitas palavras. Bom, então acho que é isso o muito que a gente tinha para falar, pelo menos uma parte disso. Tem um outro lugar também que eu tenho uma dica muito boa para vocês encontrarem esse tipo de informação. sneakersbr.co. Exatamente. Sigam lá. Então, sigam no Instagram também. É isso aí. Olha, o cara já tá treinado. Se inscreve aqui embaixo, aperta no sininho e não se esqueça do seu like. Olha só. Então, tem também nossas redes sociais, então SneakersBR no Facebook, Twitter, Instagram. Tem também as redes sociais da Vans Brasil, né? Vans Brasil no Instagram, fb.com/vansbrasil no Facebook, mas a gente está presente também no Twitter. Você pode utilizar os nossos canais de comunicação para mandar pergunta, para mandar sugestão. Não esquece também que nós temos o nosso canal ali voltado para produtos femininos, para os pés pequenos. SneakersBR. Exatamente. Que o site é wsbr.co ou .co, como você preferir, ou no Instagram como WSneakersBR. É nóis. Um prazer. Off the wall. Até mais. Tchau. Valeu, amigos.